dedicada ao tema empreendedorismo e inovação em arquivos. E eu dou desde já a palavra à doutora Manuela Pinto, que é professora auxiliar do Departamento de Ciências da Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutora e mestre em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, tem a especialização em Ciências Documentais. É autora de diversos artigos em Gestão da Informação, Gestão de Sistemas de Informação, Preservação Digital e Segurança da Informação, Inovação e Empreendedorismo. É pesquisadora no SIC Digital Porto e, recentemente, do Centro de Inovação e Tecnologia e Empreendedorismo do ISEG. Faz favor, doutora. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui e que aceitei o convite que tão em boa hora me endereçaram, e na pessoa da professora Eliette e da professora Beatriz, minha amiga e minha ex-professora também, não parece. Portanto, hoje, que estamos neste já terceiro dia de trabalhos, pareceu-me uma excelente ideia colocarem nesta tarde um painel sobre a temática do empreendedorismo e da inovação. O facto é que, do pouco que eu consegui ouvir, infelizmente, ontem no final da tarde, foi possível constatar as questões, os desafios, as dúvidas que foram aflorados e que eu assumi nesta apresentação. Fiz aqui uma alteração inicial, nomeadamente a dimensão RGPD, à preservação digital, à questão da segurança, e numa perspectiva não de fecho de trabalhos, mas de revitalização para uma atuação cada vez mais proativa e empenhada, olhei para estas questões como mote para o desenvolvimento de ideias e, dado que, face às questões suscitadas, elas constituem efetivamente uma oportunidade. E temos aqui a dupla chave quando estamos a falar de empreendedorismo e, desde logo, daquela fase tão importante que é a ideação. No entanto, eu não vos venho aqui falar propriamente de empreendedorismo ou desenvolver aqui uma sessão de ideação. O meu intento é que olhemos para o empreendedorismo não como uma técnica ou como um processo que se desenvolve em áreas específicas, muito associados às tecnologias ou à gestão, mas como cada vez mais uma competência que a própria Comissão Europeia, em 2006, identificou, ligando-a à capacidade de iniciativa e ao empreendedorismo como uma das 8 competências-chave para a sociedade do conhecimento. Portanto, já lá vão 13 anos, 12, 6, 7, exatamente 13 anos, e nós estamos perante, e quando eu digo nós, digo os nós que ontem se estavam a debruçar sobre os arquivos, sobre os tradicionais serviços de informação, e os nós que estamos a trabalhar em contexto empresarial, em organizações que têm o seu negócio à escala global, e que se veem confrontadas com novas necessidades no que concerne à informação e a tudo o que diz respeito ao controlo, processamento e eficaz uso do fluxo infocomunicacional. Portanto, o nosso ponto de partida como profissionais de informação ou como investigadores que têm por objeto de estudo a informação e tudo o que tem a ver com o fluxo infocomunicacional,
nós poderíamos começar a olhar para esta questão do empreendedorismo, desde logo, começando pelos tradicionais serviços, porque não? São eles os primeiros a estar interessados em olhar para a sua missão e descobrir oportunidades, porque o empreendedorismo não é apenas desenvolver ou startups, não é apenas criar um negócio próprio. O empreendedorismo é uma atitude, o empreendedorismo é algo que se desenvolve dentro das nossas organizações, no nosso dia-a-dia. O empreendedorismo aprende-se, o empreendedorismo é uma atitude, é um comportamento. Portanto, se nós formos verificar a conta satélite da cultura aqui em Portugal e olharmos para as áreas que estão aí enunciadas, encontramos lá, obviamente, também o património, as bibliotecas, os arquivos, os livros e as publicações, a par da arquitetura, a publicidade. Obviamente que há aqui um conjunto de necessidades, oportunidades que nós identificamos associadas a estas áreas e que vocês ouviram falar delas durante todos estes dias. Podemos até identificar aqui algumas das palavras-chave do evento. Necessidades e modelos de negócio, perspectivas e funções, sustentabilidade, requisitos, soluções técnicas, plataformas digitais, Big Data, Data Mining, utilizadores, clientes, novas gerações, identidade e memória, porque tudo isto está relacionado. E, portanto, o nosso empreendimento como investigadores e profissionais tem exatamente a ver com o envolvimento das instituições culturais e ligadas à memória, com os governos, com as empresas, com os consumidores, com as instituições ligadas ao ensino e à investigação, e por isso este evento e todos os seus participantes são os primeiros representantes dos intervenientes neste desafio. Trago-vos aqui duas definições de empreendedorismo. Desde logo, uma definição já muito tradicional, que aponta para a identificação de uma oportunidade e que a relaciona com os recursos disponíveis e o que nós poderemos fazer a partir deles. Contudo, eu alinho mais com uma escola na qual tive o prazer de aprender, o Babson College, e a proposta que eles fazem de olhar para o empreendedorismo como uma forma de pensar e agir, portanto, uma forma que também requer aquilo que nós aprendemos ou sentimos necessidade de fazer, que é olhar holisticamente para as coisas e, na abordagem que fizermos, assumirmos e encabeçarmos as nossas ações com uma atitude que, neste caso, se quer cada vez mais interveniente e em que há que equilibrar duas vertentes, a da gestão e a do empreendedorismo. Gestor, empreendedor, não serão os mesmos. Cada um olha para o plano e para o controlo, outro olha para a oportunidade e para o risco. Agora, em conjunto, posso-vos dizer que temos aqui uma parceria que é fatal. Agora, pensem no vosso trabalho, naquilo que vocês fazem e ser entrepreneur na minha proposta, na minha perspectiva, desde logo identificar o que é que eu faço bem, o que é que eu gosto de fazer e, finalmente, o que é que o mundo necessita. Porque a minha ideia pode ser excelente, mas está completamente desenquadrada do mundo real. E, portanto, temos que fazer aqui esta ligação. Depois, olhar para esta estrela que aponta para a paixão, a forma como nós abraçamos os projetos, lutamos por eles, ficamos tristes e ficamos contentes, para o conhecimento, para o compromisso, para a energia, para o trabalhar em rede, trabalhar em equipa e, digamos, fazer com que as coisas aconteçam. Agora, não há empreendedores natos, isto é, nós podemos ter uma capacidade maior de liderança e estou a ver ali membros da minha antiga equipa e estão-me a rever a trabalhar no meio deles, cada um nas suas diferenças. Portanto, não se nasce empreendedor.
E aqui o papel da universidade é ajudar a que se aprenda a ser empreendedor. Hoje em dia, isto é algo que faz parte da missão cada vez mais da universidade e daquilo a que nós podemos chamar o ecossistema de inovação e empreendedorismo no contexto académico. Portanto, é desbloquear o potencial de uma pessoa para maximizar o seu desempenho, é mais ensinar a aprender do que ensinar. Portanto, quando olhamos para o empreendedorismo como competência, nós estamos a pensar em capacitar as pessoas com as ferramentas, as habilidades que lhe permitirão agir sobre a tal oportunidade que vai permitir concretizar a tal ideia a que nós chegamos, transformando-a em inovação, porque vamos gerar valor, que vai ter impacto na comunidade e que vai mudar a vida das pessoas. E, desde logo, pode mudar a vida da instituição onde trabalhamos, da nossa organização. Portanto, esse valor não é apenas o lucro, não é apenas financeiro, ele é valor cultural, ele é valor social. E estamos aqui no local perfeito para fazermos a ligação entre estes dois mundos, o da educação e o do trabalho, onde o empreendedorismo é efetivamente necessário. Portanto, assentemos criar valor em qualquer setor da atividade, atender a que existem diferentes tipos de empreendedorismo. Eu posso enveredar pelo intraempreendedorismo quando estou na minha instituição perante um desafio como é a preservação digital e estou a mobilizar e a identificar ideias e encontrar uma oportunidade para que possa aí transformar e gerar esse valor. E eu posso, e não estou a criar nenhum negócio próprio, e aí há que desfazer estes equívocos. Depois eu posso desenvolver projetos de empreendedorismo social, transformar um arquivo, uma biblioteca, num centro que promova a cidadania ativa ou que promova, inclusivamente, o empreendedorismo daqueles que estão afastados destes meios, nomeadamente da educação e da formação ao longo da vida. E eu posso enveredar pelo empreendedorismo verde e estar a olhar para a sustentabilidade do nosso ecossistema global. E eu posso olhar para o empreendedorismo digital e aí focar-me na tecnologia. Normalmente somos muito redutores e começamos logo por pensar apenas nestas questões, mas isto diz-nos muito. Eu vou responder às questões que ouvimos ontem, no dia anterior, que certamente vos foram comunicadas. Temos aqui excelentes motes para desenvolvermos uma diferente atitude e uma nova forma de atuação. Portanto, eu vou-vos falar, no final, só vos vou traçar as linhas gerais de um projeto em que estou envolvida e que parte precisamente deste referencial europeu, portanto, ainda recente, é de 2016, que identifica precisamente o empreendedorismo em duas grandes dimensões, com 3 áreas. Começa pelas ideias e as oportunidades, depois os recursos e, finalmente, o agir, o entrar em ação, e onde estão identificadas 15 competências que depois este referencial já constitui uma espécie de guião para orientar o seu desenvolvimento, constituindo aqui, efetivamente, uma ferramenta que agora importa testar no terreno, importa aplicar para dinamicamente gerarmos aqui também desenvolvimento nesta aprendizagem. Portanto, estamos a falar de 15 competências em que esta sequência da identificação da oportunidade, da criatividade, da visão, da valorização das ideias, do pensamento ético e sustentável estão na sua base e que nos levam de imediato a perguntar, se olharmos para os nossos planos de estudos, no nosso primeiro ciclo, segundo ou terceiro,
estão estas competências, estão os conhecimentos associados, estas atitudes efetivamente a ser desenvolvidas? Deveriam estar? Como é que o poderemos fazer? Assumir o empreendedorismo como competência é precisamente isto. Não é uma formação em compacto de uma semana, de umas horas, não é disso que estamos a falar. É embebê-la no próprio processo de ensino-aprendizagem e desenvolvê-la a par daquilo que é tão importante para nós, como é a reflexão epistemológica ou a aprendizagem da catalogação. Portanto, estamos a falar também de perceber se recursos como o autoconhecimento, a autoeficácia, a motivação, a perseverança, a mobilização de recursos, a literacia financeira e económica, normalmente um calcanhar de Aquiles que reconhecemos, mas que não é o foco principal. Depois também a capacidade de mobilizar os outros, de passar à ação, a terceira dimensão, onde deveremos estar capazes ou preparados para tomar a iniciativa, saber planear, gerir um projeto, lidar com a ambiguidade, com a incerteza, com o risco, trabalhar com os outros, aprender através da experiência. E, portanto, mais uma vez a questão, reconhecemos-los a sua presença nos nossos planos de estudo, deveriam estar nos nossos planos de estudo, estaremos nós, e estou a falar como docente, a preparar os nossos estudantes para o desenvolvimento pessoal, para contribuir ativamente na comunidade, para ingressar no mundo do trabalho, quer por conta própria, quer por conta de outrem, para eventualmente iniciar uma startup ou então ampliar, fazer o chamado scale-up de empreendimentos que possam existir, sempre mantendo este foco. Tanto podem ser sociais, como culturais, como financeiros. Portanto, é aqui de alguma forma indiferente. Concretizando um pouco, porque tenho pouco tempo e às tantas dizem que já acabou, portanto, eu ainda tenho? É pouco. Tenho duas faculdades, trago-vos aqui, portanto, as duas faculdades em que eu trabalho, a Universidade do Porto, a área que nós desenvolvemos e que nos congrega, a ciência da informação. Os nossos estudantes, como alguns de vós já sabem, têm aulas 2 dias numa faculdade, 2 dias na outra, em letras e em engenharia. Qual é a nossa posição no ecossistema de inovação e de empreendedorismo da Universidade do Porto? Portanto, se olharmos para a cadeia de valor, nós vemos que na sua base está a educação, está o ensino, está a investigação, depois inicia-se todo um processo de transferência de conhecimento, de capacitação, de promoção de novos negócios, de incubação, e aí, obviamente, como a Universidade de Coimbra, também a Universidade do Porto tem aqui as suas unidades, tem o seu parque de ciência e tecnologia, que é o PTEC, a unidade de apoio à inovação, que atenta à ligação com o mercado empresarial, com as comunidades externas, que pode dar consultoria em questões de propriedade intelectual, que apoia o registro de patente, licenciamentos, portanto, que nos pode ajudar na nossa atuação no contexto da universidade, mas estão na base de tudo isto as faculdades, as unidades de investigação e os resultados da mesma que, através do processo de transferência de conhecimento, se irão efetivamente transformar ou não em inovação. Portanto, a este nível, e só para vos dar referir algumas notas dos últimos anos, portanto, para além dos acordos internacionais que concretamente a Faculdade de Letras tem e as parcerias com empresas que já desenvolveu e toda a sua estrutura de formação contínua que também já está instituída, nós temos desenvolvido atividades muito próximas, nomeadamente este ano e no ano anterior, com a Associação Empresarial de Portugal, envolvendo no contexto da sala de aula,
um projeto europeu direcionado à capacitação em empreendedorismo e onde reunimos os estudantes de licenciatura e estudantes de mestrado com profissionais que estavam no terreno, pessoas que queriam criar o seu negócio e com eles a trabalhar durante 160 horas à noite esta capacitação num contexto diferente para os estudantes. Uma outra iniciativa tem a ver com a que está agora em curso, neste semestre, uma parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia, em que os estudantes estão a desenvolver, fazem parte da escola Startups, tiveram uma base inicial teórica e agora, a partir do dia 21, vão, dentro do próprio parque de Ciência e Tecnologia, desenvolver projetos a partir do very beginning, portanto, desde a criação da ideia até ao pitch final, à sua apresentação perante um júri de investidores. Além disso, também tivemos a oportunidade, em 2015 e 2016, de ver 2 estudantes de Ciência da Informação ganharem o Prémio Empreendedorismo Cidadania Ativa da Universidade do Porto. Reconhecimento da ação que temos vindo a desenvolver nesta área desde 2008. Portanto, se olharmos para a universidade e para a forma como até ao momento está a acolher o empreendedorismo e muito ligada a esta participação que temos na área da ciência da informação, portanto, eu posso vos apresentar ali 4 elementos-chave para que nós tenhamos as bases para que este trabalho possa ser cada vez mais efetivo. Desde logo, e não é só a Faculdade de Letras, estão várias faculdades envolvidas numa iniciativa de voluntariado docente para o empreendedorismo, que é reconhecido no voluntariado da universidade. Tal qual como existe o apoio a crianças aos diversos níveis, nós docentes congregamos uma iniciativa de voluntariado para o empreendedorismo. E aqui estamos a ser apoiados por alumni que saíram, que estão na sua vida ativa e que vêm trabalhar connosco como mentores. Um segundo aspecto é o Prémio Cidadania Ativa em Empreendedorismo, que a própria Universidade achou por bem criar. Depois, a proposta que a Faculdade de Letras apresentou à Reitoria, e no sentido de que as atividades que nós estávamos a desenvolver extracurricularmente com os estudantes pudessem ser incluídas no suplemento ao diploma dentro do quadro de certificação de Bolonha e que faz com que estas atividades não surjam apenas no CV, mas já com a certificação e a chancela da Universidade. Finalmente, unidades curriculares específicas de empreendedorismo e gestão de projeto, que estão criadas, quer em licenciatura, quer em mestrados, que são também opções transversais à universidade, nos casos 3 ECTS, outros casos 6 ECTS, e que permitem aí focar mais, digamos, estes objetivos. A VIVE é a tal associação, é o tal grupo de voluntariado docente para o empreendedorismo nos estudantes universitários, integra sensivelmente 20 voluntários por ano. Da Faculdade de Letras temos vários e tem esta grande vantagem que é de colocar áreas de conhecimento e docentes que à partida não trabalhariam juntos a trabalhar numa mesma causa. Do Prémio Cidadania Ativa de que vos falei, o Gonçalo Bacelar em 2015 e o Helder em 2016 estão aqui e, como veem, em 2016 são 4 os prémios instituídos em diferentes domínios e o empreendedorismo é um deles. Depois, a principal iniciativa que temos desenvolvido desde 2008, o Startup Program, que é uma parceria com uma organização não governamental, a Junior Achievement, que está a fazer precisamente este ano 100 anos, norte-americana, e desde sempre se direcionou ao empreendedorismo em jovens, desde o ensino básico ao universitário. E, portanto, as fotografias que vocês aqui veem são todas de estudantes da vossa área, que estão aqui em atuação em momentos diferentes. O primeiro caso é no prémio que ficaram em segundo lugar europeu,
neste caso é a fase de pitch, da apresentação da ideia e da defesa da sua proposta de negócio. Depois, a outra fotografia no momento de competição regional. A terceira já é numa fase de competição nacional, onde também tem que desenvolver um stand. A quarta já é noutra situação na Fundação HCAM, também num dos stands que é preparado, porque a questão do empreendedorismo depois, o passar à ação, é desde logo produzir um sumário executivo, produzir o plano de negócio, defendê-lo num pitch sucinto, normalmente 4 minutos, e defendê-lo face aos investidores e depois demonstrá-lo e apresentá-lo às pessoas. Portanto, neste programa estão na coordenação, estão envolvidas, como podem ver, várias faculdades, incluindo a Faculdade de Letras e a Faculdade de Engenharia. Éramos colegas que não nos conhecíamos e que encontramos-nos numa sessão promovida pela Junior Achievement e que propusemos-nos desenvolver esta iniciativa na Universidade do Porto. Obviamente que tem como stakeholders, como também intervenientes diretos e indiretos, quer as unidades ligadas à inovação e empreendedorismo na universidade, quer empresas, entidades financeiras, mentores externos e inclusive também os alumni. E, entretanto, e para terminar, falo-vos um pouquinho do projeto que temos em mãos. Quem sabe se a Universidade de Coimbra poderá ser um membro futuramente desta rede. Portanto, é o projeto Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs. Estão 7 países envolvidos, 7 universidades. Portanto, esta semana, ontem vi direta de reunião do projeto para aqui a Universidade do Porto está representada, como podem ver, por 2 faculdades, maioritariamente, Belas Artes e a Faculdade de Letras. Está também envolvida a Vice-Reitoria para as relações com empresas, inovação e empreendedorismo. No fundo, a equipa de projeto, que também tem um estudante de doutoramento e um de mestrado. Este projeto e os hubs estão identificados ali, razoavelmente cartografados, os hubs base. No fundo, nos casos poderão ser espaços físicos reais, noutros espaços virtuais, mas onde a universidade, as suas unidades que estão ligadas à inovação e empreendedorismo, nomeadamente os parques de ciência e tecnologia, se congregam para criar um ambiente onde, no contexto da sua atividade, vão acolher os estudantes das áreas das artes e humanidades, criando um espaço de capacitação e de desenvolvimento de ideias. Portanto, os resultados principais serão criar os setups base, criar uma rede com as universidades intervenientes e as outras entidades, criar um portal e um programa de capacitação em empreendedorismo que vai atender sobretudo ao setor das indústrias culturais e criativas e que pegue, por exemplo, em modelos como é o Canvas e que promova já resultados de investigação que derem origem, por exemplo, ao Canvas criativo e onde os valores podem mudar, mas a essência da lógica que lá está. Já vou mesmo acabar, é o último. Portanto, tem aqui a ideia dos intervenientes neste projeto. São diversos, parques de ciência e tecnologia, universidades, agências de promoção, agências criativas, de promoção cultural. Portanto, como estão a ver, não é só o tecido empresarial puro e duro, esta área de cultural e criativa é muito importante neste momento na estratégia europeia e muito obrigada. E espero depois poder trazer-lhes mais resultados. Muito obrigada, doutora Manuela Pinto, pela sua interessante comunicação. Eu passo desde já a palavra à doutora Eliette. Ai, peço desculpa. Pronto, então passo a palavra ao Dr. Luís Andrade Sousa, que vem substituir o Dr. Paulo Santos, do Instituto Pedro Nunes.
Muito boa tarde. Meu nome é Luís Andrade dos Santos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas em nome do Dr. Paulo Santos, o diretor executivo da área de incubação e de aceleração do Instituto Pedro Nunes, por, muito pesar seu, não poder estar presente hoje, razão pela qual me encontro eu em sua substituição. Depois, e também em nome dele e de todo o Instituto, agradecer à organização deste evento ter dado a oportunidade ao Instituto Pedro Nunes para, digamos, falar com a assistência sobre este tema, aportar o seu grão de areia, ainda por cima depois de uma brilhante introdução, o que torna o trabalho particularmente fácil, por um lado, porque estão já elucidados de muito do que é importante para estruturar conceitos ao nível do empreendedorismo e da inovação, e me torna difícil porque depois, para dizer alguma coisa que ainda tenha valor para vós ouvir, é difícil. Falar um pouco sobre mim, porque tal foi solicitado em termos de organização, uma vez que venho substituir o Dr. Paulo Santos, pois eu sou nascido e criado aqui na cidade de Coimbra, estudei na Faculdade de Economia da mesma universidade, estou no Instituto Pedro Nunes, do qual já falarei desde há 11 anos, a fazer gestão de projetos e responsável em particular pelos serviços de marketing a prestar aos nossos empreendedores e às nossas empresas, e também no âmbito da relação entre o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra, também desde há 3 anos, leciono uma disciplina na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, precisamente uma unidade curricular chamada Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia, que são conceitos absolutamente concêntricos, no fundo, dimensões distintas do mesmo valor. Já foi falado bastante sobre empreendedorismo e, para reforçar essa ideia, gostaria de apelar à imagem que nos traz a origem do vocábulo, não é? A sua raiz, e que tem que ver com a palavra latina imprendere, que depois foi aproveitada pelos nossos amigos franceses para o entreprendre, e que quer dizer prender entre as mãos, tomar em mãos, assumir o futuro, apostar. E essa é a grande razão pela qual se fala tanto de empreendedorismo em ambiente académico, em ambiente universitário, ou seja, para que o destino profissional, o destino, digamos, de criação de valor que pode sair das universidades, dos centros de produção de saber, obviamente também dos institutos politécnicos, pois não se resuma a uma atitude expectante, passiva, à espera do que o tempo e o destino nos pode deixar no colo, mas sim ir à frente do que nos está reservado, fazer por termos um futuro melhor do que aquele que pensaríamos ter e, sobretudo, tentar aportar com o nosso conhecimento que adquirimos nas universidades um valor maior para a sociedade onde nos queremos integrar. Essa é que é, no fundo, a essência de tomar o nosso destino entre as mãos, ou seja, não estamos à espera de que entre o emprego e o desemprego nós andemos a flutuar e façamos depender o nosso futuro digamos, de decisões que não nos cabem a nós ou que nós não conseguimos controlar. Para esse efeito, a Universidade de Coimbra, em 1991, criou o Instituto Pedro Nunes, ou seja, o Instituto Pedro Nunes é também uma casa da Universidade, foi fundado pela Universidade, como, na altura, o seu único associado, e agora tem 41 associados que à Universidade se foram juntando, entre outras instituições de ensino superior, de investigação, de ciência, entidades, digamos, públicas, como municípios, como institutos públicos, como fundações. Enfim, agora somos uma grande família representada na nossa Casa da Inovação, que é o Instituto.
basicamente nasceu precisamente para fazer essa ligação, para agir como interface entre o Centro de Produção de Saber, que era a Universidade de Coimbra, e todos os outros que se foram juntando, o Instituto Politécnico de Coimbra, por exemplo, também, e o meio empresarial, a sociedade, a economia real. Porquê é que se fazia necessário esta intermediação, este interface? Porque não estava a acontecer essa transferência de saber da universidade, do Instituto Politécnico, para a criação de valor. E essa que é, no fundo, a diferença fundamental entre inventar e inovar. É que a invenção implica forçosamente a criação de alguma coisa nova, mas que pode não ter valor para ninguém. A não ser para quem a criou, obviamente, nem que seja um valor emocional, de realização pessoal, de curiosidade académica, enfim. Agora, quando essa criação de conhecimento encontra no mercado, encontra em qualquer feição da nossa vida em sociedade, da nossa inserção económica, alguém que lhe reconhece um valor suficiente por pagar por ele, então estamos na presença de inovação. E a inovação pode constituir, pode ser feita a partir de algo que já foi inventado há muito tempo. Simplesmente tinha uma aplicação distinta e já ninguém a reconhecia com grande valor. E reconfigurada, aplicada à satisfação de uma necessidade diferente, consegue resultados superlativos e que são reconhecidos como tal por quem sente essa necessidade. E aí é que estamos em presença da inovação. E é por isso também que, no seio da universidade, no seio académico, em qualquer faculdade, em qualquer área de saber, a inovação faz sentido, a inovação é necessária. Porque toda a gente tem problemas, toda a gente sente necessidades, nomeadamente no exercício das suas funções profissionais, nomeadamente quem tem funções profissionais que lidam com o conhecimento arquivístico, por exemplo. Desde logo, quem se está nutrindo desse conhecimento reconhece em si e nos seus colegas que há problemas no desempenho da sua profissão, que há ineficiências na transformação do seu saber em valor profissional, em competência e em habilidade. Pois bem, inovar também aqui na Faculdade de Letras e, em particular, neste corpo de conhecimento, é tentar resolver problemas. E é esse o desafio que creio que todo o painel gostaria de ver a vós envolvidos nessa solução. Por isso, o Instituto Pedro Nunes apareceu como interface, para fazer esta ligação, para pôr em contacto estes dois mundos, fazer saber as necessidades a quem inventava ou a quem tentava reconfigurar soluções para ter melhores resultados na satisfação de necessidades e na resolução de problemas. O nosso modelo é baseado em 3 áreas fundamentais, 3 pilares. Primeiro, a investigação e desenvolvimento tecnológico, o qual fazemos numa perspectiva aplicada, ou seja, tomamos o ponto de partida fundamental na pesquisa científica da Universidade e do Instituto Politécnico e de outras entidades do Sistema Científico Nacional e aplicamos-los às necessidades concretas da indústria. Fazemos o seu último desenvolvimento, a sua especialização para resolver problemas, através fundamentalmente de 6 laboratórios próprios que temos e que já darei uma perspectiva mais próxima. A área de formação especializada, que também é muito importante, porque não adianta de muito nós estarmos a transferir saber, a tentar, por exemplo, a fazer com que uma tecnologia patenteada acabe por ter uma exploração económica e, portanto, gere o valor que dela se espera, se depois não temos recursos humanos que consigam extrair da exploração económica desse conhecimento o valor que ele tem em potencial. E depois, a área de incubação e aceleração de empresas, para que, depois deste circuito que falámos, da investigação aplicada, que depois dá origem também a uma reconversão profissional, a uma capacitação humana para extrair dessa transferência de saber o maior valor possível, depois dar também, no final, uma casa e apoio profissional para que
digamos, as empresas criadas para a exploração desse valor possam ter as maiores possibilidades de sucesso. Como falei, os nossos laboratórios de investigação e desenvolvimento aplicado são 6. Têm nas áreas de automática e sistemas, informática e sistemas, eletroanálise e corrosão, geotecnia e também, mais recentemente, o laboratório de fitossanidade, tínhamos esquecido também de mencionar, de ensaios de desgaste e materiais. São áreas científicas muito transversais. No caso da fitossanidade, e para terem uma ideia, corresponde a uma filosofia que há no Instituto Pedro Nunes de um laboratório só vir a ter atividade, só vir a ser, digamos, desenvolvido quando já há uma necessidade de mercado para os serviços que ele vai prestar. Muita da atividade que estes laboratórios fazem faz-se numa lógica de ligação e de sustentabilidade através de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico que são apoiados em quadros de financiamento ou cofinanciamento, mais concretamente dizendo, que são participados pelo Estado português e pela União Europeia. Alguns destes projetos que têm sido desenvolvidos com empresas, com outras universidades portuguesas e estrangeiras, no âmbito destes projetos, posso exemplificar o IceClay. O IceClay foi um projeto para dar uma utilização terrestre a uma tecnologia que tinha sido desenvolvida para a exploração do espaço. No caso, era um material isolante de extrema leveza e de propriedades de isolamento muito superiores ao que havia até então, que se chama aerogel, é uma espécie de uma espuma sintética de alta leveza. E tratava-se então de trazer esse material que tinha sido desenvolvido para a exploração do espaço para uma aplicação terrestre que pudesse ser valorizada não só pelos utilizadores de edifícios, mas também pelas empresas que os constroem. E então tratava-se de diminuir os custos de produção, industrializando a produção desse material de uma forma que não só pudesse ser integrada na construção de uma maneira mais fácil e rápida, tendo em conta os padrões exigidos para a construção civil, mas também levando-a a ter um custo de produção muito mais acessível e, portanto, tornando-a rentável para o seu emprego. Também noutras áreas o fizemos, no caso da internet das coisas, isto para dar alguns exemplos, mas como temos pouco tempo, passarei adiante para falar agora sobre a nossa incubadora de empresas, que está sediada no edifício que podem verificar na imagem. É uma incubadora com 1.755 metros quadrados de área de incubação e que tem atualmente umas 38 empresas fisicamente instaladas. Nós damos apoio a mais umas 50 em incubação virtual, ou seja, um programa de apoio que inclui todos os serviços que prestamos às empresas que temos baseadas fisicamente no espaço da incubadora, mas que essas virtuais, obviamente, nelas não necessitando de espaço, não têm esse custo também que pagar ao final do mês. Eu creio que este gráfico não é muito visível, mas o intuito dele era demonstrar que as nossas empresas, aquelas que nós temos vindo a ajudar a criar e crescer, são de áreas muito diversas. Obviamente, as tecnologias de informação e comunicação é o setor com maior prevalência, porque também é muito mais fácil nessa área criar uma empresa e equipá-la. É necessário muito pouco, bastam umas mesas, uns computadores, as pessoas com o respectivo conhecimento e temos os recursos reunidos para um negócio bem-sucedido nessa área. Mas em muitos outros setores também temos tido experiências interessantes, nomeadamente também na área aqui das letras, da Faculdade de Letras, onde temos tido algumas empresas, alguns projetos muito bonitos, como tem sido, por exemplo, o caso da Iclio, uma empresa formada por pessoas aqui da área da História, daqui da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e que desenvolveu sistemas de audioguia altamente especializados para turismo em várias cidades europeias. E trabalham com muitos outros sistemas desse nível. Ou seja, pegaram no seu conhecimento na área da História e transportaram valor com ele
para pessoas que estão, no caso, a usufruir de um tempo lúdico, um tempo de descanso. Não é? Também são necessidades, também são valorizadas e, portanto, também podemos inovar e devemos inovar para eles. Aqui este gráfico para mostrar que o nosso objetivo inicial está cada vez mais a ser concretizado e que é o de termos uma população de spin-offs académicas cada vez mais representativa no conjunto das empresas que nós apoiamos. O que é isto de uma spin-off académica? É precisamente uma empresa, uma startup, que é criada propositadamente para fazer a exploração económica dos réditos de uma investigação científica. Porquê que em Portugal são tão importantes os spin-offs? Porque em Portugal, infelizmente, o mercado da ciência ainda não é totalmente funcional. Ou seja, ainda não há, de um lado, compradores ativos que procuram ciência e, do outro lado, ofertantes de ciência que conseguem ser detectados pelos que procuram ciência. Por outro lado, e como estas coisas funcionam de uma forma aberta e a nível mais do que europeu até mundial, e porque Portugal, infelizmente, ainda sofre ao nível da tecnologia de algum preconceito de país, muitas vezes os nossos investigadores, os nossos professores, não têm outra solução que juntar o seu grupo de investigação, ir para a rua, criar a empresa e fazer com que os alunos depois conduzam essa exploração económica para que o fruto da sua investigação não fique inerte e ocioso no fundo de uma gaveta. Algumas das empresas que resultaram deste processo e que são exemplificadoras, digamos, daquilo que é o trabalho de incubação e do êxito que ele pode ter. A Critical Software, que eu creio que não é desconhecida para muitos, uma empresa nascida também na Faculdade de Ciências aqui da Universidade, por investigadores que ali tinham o seu trabalho e que resolveram criar uma empresa, precisamente, como diz o nome, para criarem software de proteção de sistemas de informação críticos. Chamaram a atenção da divisão de propulsão a jato da NASA, da Agência Espacial Americana, e a partir daí foi um crescer que nunca mais parou, a um ponto que, tendo nascido a empresa, sido ajudada nos primeiros tempos pelo Instituto Pedro Nunes, hoje em dia eles são muito mais famosos do que nós e, portanto, eles é que às vezes ainda nos fazem alguma publicidade. Exemplos menos conhecidos, mas não menos meritórios. Por exemplo, a Laser Leap Technologies, uma empresa que foi criada a partir de uma investigação feita para a inoculação de fármacos e cosméticos na epiderme sem a introdução de agulhas, através de lasers, que fazem, digamos, dilatar os poros e, por essa via, fazer a entrada do fármaco. E Active Aerogels, do qual também já falei alguma coisa no projeto Ice Clay, ou seja, uma das tais empresas que se dedica a retirar tecnologia desenvolvida para a exploração do espaço e dar-lhe uma utilização terrestre que possa ir ao encontro da satisfação de necessidades correntes. Fidzai, obviamente, um dos orgulhos da nossa casa, que o mais recente, ou um dos mais recentes unicórnios portugueses, ou seja, uma empresa de grande sucesso, sobretudo atraindo grandes volumes de investimento, que já vão nos vários milhões de dólares, e que trabalha na utilização de Big Data para a prevenção de fraudes em sistemas de informação bancários e de seguros. A Iclio, lá está, que também já mencionei e que teve origem aqui nos bancos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Alguns números que tenho, peço desculpa que está aqui ainda um bocadinho desatualizado de 2017, mas eu faço algum ajuste. Já vamos em mais de 300 empresas ajudadas, ou seja, apoiadas na sua criação e desenvolvimento. Mantém-se esta elevada taxa de sobrevivência, que esse é um dos pontos fundamentais do trabalho do Instituto Pedro Nunes, é manter o mais possível estas empresas em atividade e em êxito no mercado, mais de 75%, e estamos a falar de empresas, algumas delas já criadas em 91, 92, 93, não são somente empresas com 2, 3 anos de vida.
E o que também é para nós muitíssimo importante foi a criação de postos de trabalho altamente qualificados em Coimbra. Porquê? Porque Coimbra, infelizmente, tem sido um polo produtor de cérebros que depois voam para Lisboa, voam para o Porto, voam para a Inglaterra, voam para a Alemanha e vão criar riqueza noutros sítios. Coimbra necessitava muito de razões para que estes cérebros ficassem cá, a criar riqueza aqui e a gerar emprego também aqui. É por isso que nos orgulha tanto os 2.200 postos de trabalho que nós ajudámos a criar até agora, apoiando estas empresas de elevado potencial. Em 2014, juntámos uma nova unidade ao nosso apoio a empresas, que é de aceleração de empresas, no sentido em que visa dar casa e apoio a empresas que, tendo passado a fase de incubação, os primeiros 3, 4 anos, agora se lançam no desafio da internacionalização e do crescimento rápido. E, para tanto, necessitam de serviços especializados no âmbito de pesquisa de mercado internacional, de projetos que apoiam o soft landing, basicamente uma expressão que quer dizer uma aterragem suave na prospecção de novos mercados internacionais, e que nós dotamos com infraestrutura adequada, ou seja, as salas mais pequenas, maiores, peço desculpa, da incubadora de empresas, são mais pequenas que as mais pequenas que há na aceleração de empresas, ou seja, basicamente toda a infraestrutura é adequada a empresas com uma maior dimensão, que já têm 50, 60, 100 empregados. Obviamente, o apoio que prestamos é também na investigação, ou seja, completando a incorporação de tecnologia à sua atividade, mas, obviamente, o nível de exigência, o nível de serviço que nós lhes prestamos é adequado, como disse, à fase de vida que atravessam. A área é significativamente superior. Estamos a falar 3 vezes a área que nós tínhamos disponível para apoiar empresas em incubação, ou seja, os nossos bebés. Mas a taxa de ocupação continua extremamente elevada, no caso, quase 100% ou praticamente 100%. Depois, o apoio à internacionalização faz-se por meio de vários projetos em, digamos, numa característica multiparticipada, não exclusivamente bilateral, e que é também alimentada por redes europeias, como é o caso da Rede Empreendia, digamos, da EBN, que é a rede de centros de inovação e negócio da Europa, enfim, uma série de participações que nós temos. Gostaria, no fundo, também, e para concluir, uma vez que o tempo se torna escasso, de falar em alguns projetos nucleares que nós temos, nomeadamente de contacto mais próximo com a população universitária, o Programa de Aceleração de Ideias de Negócio INEO Start, que está prestes a começar aí por março ou abril, quando muito, que já teve 86 equipas a participar, 950 participantes entre estudantes, professores, investigadores, grupos de investigação completos, que, digamos, depois conseguem solidificar um modelo de negócio que permita considerar a criação futura de uma empresa, de preferência com o nosso apoio também, para que faça parte daquela família das tais que mantém 75% de taxa de sobrevivência depois de vários anos de atividade. Temos também tido, obviamente, muita colaboração com o empreendedorismo de base local e com apoios para esse efeito, nomeadamente com municípios na região centro, porque, obviamente, somos mobilizados para a causa de tornar a região centro mais, com um empreendedorismo mais qualificado e mais produtivo. E só dizer a parte final de sermos também, com a Universidade do Porto, particularmente com o PETEC e com a DNA de Cascais, constituímos a rede da ESABIC, ou seja, para nós a exploração da tecnologia do espaço é cada vez mais uma prioridade. É também o móvel para nós estarmos a considerar mais 2 edifícios, já temos 5, estamos a considerar agora a candidatar o projeto para a construção de mais 2, sermos o 6º e o 7º, temos o 6º e o 7º edifícios, chegarmos já a cerca de 1.500 pessoas em circulação no pequenino mundo IPN, que é parte daqui da Casa Grande da Universidade de Coimbra e que vos desafio a todos, professores, investigadores, alunos, a conhecer melhor, a visitar, a bater à porta, a ver o que se passa lá, porque muitas vezes estamos tão perto e estamos tão longe de podermos fazer aquilo que sabemos fazer
para ajudar o vosso empreendedorismo, nomeadamente quando se trata de criar uma empresa. Muito obrigado pelo tempo que nos dispensaram. Peço desculpa por ter roubado algum minuto, digamos, só o tempo demais. E passo a palavra, com certeza. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu passo agora então a palavra à doutora Eliette Correia dos Santos, que é professora da Universidade Estadual da Paraíba e coordenadora-geral do projeto CESA. Doutora em Linguística e Ensino, é ainda licenciada em Letras. Tem experiência na área da Linguística, Tecnologias Educacionais e Arquivologia, desenvolvendo a sua investigação nesses temas e ainda em géneros académicos e letramento. É líder do grupo de pesquisa em Arquivologia e Sociedade na linha Arquivos, Linguagem e Memória. Concluiu atualmente o doutorado sanduíche, o estágio avançado do doutoramento na Universidade do Porto, na interface com o curso de Ciência da Informação em Linguística. Faça força, doutora. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da professora Manuela Pinto, agradecer à professora Beatriz Marques por esse evento maravilhoso, pela parceria de hoje poder estar aqui, eu diria, partilhando um pouco do que é o CESA, do que é o que nós ontem chamávamos uma rede, não é? Que até então a gente não denominava ainda como uma rede, mas ontem nós pensamos a necessidade de começar a pensar a esse respeito. Então, qual é o contributo do CESA para a arquivologia? Começando a falar sobre isso, como eu pensei nesse breve tempo, não é, de expandir. Eu gostaria, não sei se os miúdos estão aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho o que é a filosofia do CESA. Beatriz Dias, André Nunes, Margarida Curado, Inês Moura, Jéssica Rocha, Karina, Inês, Gonçalo, Inês de Sena, Pedro Neves, Diogo, Ana Margarida, Miguel Pacheco, Leonor Borges, Marcelo Siqueira. Essas pessoas vocês conhecem? Alguns, talvez. Alguém conhece alguém desses que eu mencionei? Pode levantar a mão, se alguém conhecer. Alguns estão aqui, né? A Ana Margarida, a Leonor. O que eu quero dizer que o CESA é isso. Muitas pessoas que não aparecem, mas que constituem o CESA. Essa é uma das representações do CESA de Coimbra, composta pela professora Beatriz Marques. Então, falar na questão do CESA, eu tentei aqui sintetizar e pedi à colega que me avisasse com 15 minutos, porque realmente é muita coisa, não sei como vou fazer. Então, vou falar um pouquinho e me deu muita satisfação ouvir a professora Manuela e o colega, uma vez que muitas das questões que eu coloquei, eles também já comentaram, então eu posso até ir mais rápido e me dedicar mais ao relato mesmo da experiência. Eu vou falar um pouco dessa problematização, qual é a teoria que embasa o CESA, a metodologia e essa prática dessa docência, né, em especial como nós fazemos isso na Universidade Estadual da Paraíba. O foco principal do CESA, que é a cooperação acadêmica e também o processo de interdisciplinaridade feito dentro da própria instituição, vamos relatar algumas das nossas práticas e alguns dos nossos produtos. Bem, então, como problematização, eu poderia dizer como o ensino, a extensão e a pesquisa
podem colaborar de forma empreendedora para a formação do arquivista. Eu ficava a pensar, quando eu lia o tema, e por isso me deu grande satisfação de ouvi-los, porque o tema da mesa dizia empreender e inovar em arquivo. Não é? E eu disse, nossa, mas eu vou falar da formação. E aí os colegas vêm e vão mostrar também sobre essa formação. E isso é muito interessante, porque se percebe o que nós estamos, qual é o produto que nós estamos colocando lá no mercado, que tipo de pessoa é essa que está indo para o mercado. Quais as contribuições que o César trouxe para essa formação inicial? Porque nós estamos falando aqui inicial num tom, eu diria até ambíguo. Inicial, porque estamos tratando da graduação, mas também inicial, porque nós começamos a partir do primeiro período, como nós chamamos no Brasil. Bem, então, o César ele foi criado a partir de uma dificuldade dos alunos de falar em público. Ao entrar na universidade, eles se deparam com medo de se expressar, de falar em público, então nós percebemos a necessidade de trabalhar os gêneros acadêmicos na sua formação escrita e na sua formação oral. E o César começou a partir disso, tentar dar um apoio à melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem e, no geral, formar um cidadão mais consciente. Bem, aí vem uma questão muito séria. Quais são as nossas dificuldades para trabalhar no César? Primeiramente, porque a nossa instituição, o forte dela fica na cidade de Campina Grande. Nós ficamos em João Pessoa, sem uma sede própria, agora que a nossa sede está sendo construída, e isso é uma das dificuldades. Mas, diante das dificuldades, os colegas falaram muito bem. Você tem duas opções enquanto empreendedor. Ficar lamentando e pensando nas dificuldades, ou então tentar olhar, bem, essa é a dificuldade e o que é que nós vamos fazer com essa dificuldade. Eu tinha uma colega que dizia assim, olha, não existe a palavra não para você. E eu disse, com certeza, não conheço a palavra não. Se vier um não, eu vou tentar fazer um sim. Então, é nesse sentido que o César surgiu. E eu vou relatar aqui um pouquinho dessa experiência. Bem, como os colegas falaram, todo o processo de aprendizagem ele é individual, mas, acima de tudo, ele é coletivo e social. E é um processo de interação. Então, essa é a essência do César, a filosofia do César, que não existe trabalho sem o outro, que o trabalho parte das relações sociais para individual, que não é de dentro para fora, mas de fora para dentro, como eu comentei ontem no workshop. Há uma necessidade de se pensar sempre no outro, o outro que está te enxergando. Então, a partir dessas relações que nós podemos pensar na aprendizagem. Aí, para essa mesa, nós tínhamos, olha, o César, ele pode ser considerado um projeto inovador? Bem, para pensar nisso, nós tínhamos que agregar 3 bases sólidas para poder caminhar: ciência, tecnologia e inovação. Como a ciência, juntamente com essa tecnologia, poderia se dizer inovada? Para isso, a gente precisa definir, e os colegas fizeram isso na fala, inclusive a professora Manuela, logo no início de sua fala, que se aprende a empreender. Então, se a ciência é conhecer, a tecnologia é o fazer, o inovar, que o colega também mencionou, não é apenas fazer qualquer mudança, não é? O inovar é mudar, é melhorar,
dá um significado para esse tipo de mudança, o empreender é realizar e é concretizar, diante da sua realidade, com todas as dificuldades e com todas as contradições existentes. Portanto, se a visão tecnológica, a inovação tecnológica deve ser combinada com esse desenvolvimento científico. E nós podemos dizer que o César tem essa preocupação de estimular, né, essa arte de aplicar a ciência para propósitos práticos. Portanto, os nossos alunos, desde o primeiro período, eles são motivados a participar. Nós temos aqui um dos representantes, que é o meu aluno Elvis, meu orientando, está ali. Terceiro período, que nós chamamos, né, quer dizer, está no terceiro semestre da universidade, mas a nossa intenção é, desde o início, motivar para que ele possa escrever melhor, ler melhor, tenha um processo de literacia a partir do início, se adaptar a essa realidade. Então, eu coloquei aqui, eu acho que todo mundo lembra do antigo ventilador, né? E pelas datas, o que foi que aconteceu em 2009? Eu acho que todo mundo lembra da Revolução, né? Será que poderia acontecer? Naquela época, talvez alguém nem pensasse, isso não pode acontecer. Mas nós podemos, sim, ter um ventilador, e temos hoje. Então, todo o processo de inovação, ele parte de uma experiência, de um interesse que, aparentemente, ele não vai ter. Será que é possível? Será que dá certo? Como fazer isso? Por isso, ele vai realmente tentar... 10 minutos. 10? Obrigada. Ainda tenho 10, vou correr. Portanto, para o César, como eu comentei, essa inovação, ela vai, a partir desse processo de relação, de inter-relação, e apresenta o tempo todo essa preocupação com a palavra do outro. Eu vou correr um pouquinho, porque senão não dá tempo a gente falar de tudo, pelo menos o que eu tinha pensado para essa fala. Nós começamos a trabalhar com gêneros acadêmicos e esse desenvolver a escrita na sala de aula, mas desenvolver de uma forma mais abrangente. Então, por isso, nós pensamos quais são, tentamos vislumbrar o que seriam características das melhores universidades do mundo, para que trouxéssemos para a nossa consciência como fazer isso, e os colegas apresentaram, inclusive, muito semelhante a este painel. Eu não vou nem me deter por conta disso. Há uma questão muito séria, que é a formação do profissional. Quem é esse professor que está na sala de aula? Ele é um professor ou ele é um educador na universidade? Há uma grande diferença em ser professor universitário e ser educador universitário. E isso requer essa formação que vai pensar nesses eixos, que agora, infelizmente, por conta do tempo, eu tenho que ampliar. Mas também devemos pensar no contexto social. E este contexto social vai, a partir de uma cadeia da transposição didática, que os saberes que nascem na universidade até chegar em aprendizagens efetivas na sala de aula. Não há como pensar em inovar sem levar em consideração todo esse saber, porque há uma arena, uma força, o tempo todo, vozes que estão ali em luta constante de poder. O modelo interdisciplinar do César, ele começa, a partir dessa perspectiva, trabalhar metodologia, oficina de texto, que hoje nós alteramos o nome para prática e produção de textos acadêmicos, e arquivologia, no seu âmbito, arquivologias e as áreas de ciência da informação. E o interessante que eu gostaria de chamar a atenção são as zonas fronteiriças.
Não há interesse nesse momento que ninguém saia de sua área. Ao contrário, essas áreas elas devem dialogar, mas sua essência está lá. Então, em nenhum momento houve intenção que a professora Beatriz, a professora Na Terra, que são de outras áreas diferentes da minha, do professor Van Card, que é da sociologia e assim por diante, mudar a sua forma de pensar, mas que nós pudéssemos dialogar de maneira que um respeitasse o espaço do outro. Então, a base que nós começamos a cooperação acadêmica com instituições do Brasil e instituições do exterior, em especial aqui em Portugal. E algumas dessas instituições iniciais, né, que nós mandávamos os textos dos nossos alunos, depois que eles eram feitos em sala de aula, para serem publicados, avaliados e depois corrigidos pelos alunos. Pensamos também nesse processo que aqui eu estou chamando de multiletramento, e hoje pela manhã a gente comentava que é a mesma coisa que vocês chamam aqui de literacia, que não há como pensar nesse processo individual sem pensar nesse processo maior, global. E até mesmo essa questão dessa tentativa que é a internet, que como se tudo fosse igual. Cada instituição é particular, cada universidade é particular, cada forma cultural é particular. E isso, por mais que se tente a partir da internet, não há como escrever e ser da mesma forma. Portanto, entre essa... Só um minutinho, eu vou pegar um pouco com água. Eu já estou com a... Peço desculpas, mas é o resultado do almoço de ontem, da chuva, né? Para a gente é realmente muito forte essa mudança climática. Então, com relação a essa perspectiva da interação na sala de aula, a partir da teoria bakhtiniana, nós pensamos esse eixo das relações, nesse jogo da interação, o eu para mim, o eu para o outro e o outro para mim. Portanto, é claro que isso aqui eu não posso esclarecer nesse momento, tem nos livros, tem em alguns periódicos, eu posso passar, mas todo o princípio, como ele funciona nessas 5 dimensões do próprio projeto. Que nesse momento não dá, mas esse ponto aqui eu gostaria de chamar a atenção. Como é que começou a Rede César? Primeiro, 2007, com os professores da própria UEPB, percebendo suas dificuldades, suas limitações. Em seguida, em 2008, na visita do professor Malheiro, nós começamos a pensar no convênio entre as universidades. 2009, o contato com várias instituições brasileiras que foram parceiros, que são parceiros nossos. Depois veio a primeira publicação com a participação da professora Fernanda Ribeiro e uma entrevista que a professora Francinete fez com o professor Capurro. 2011, a professora Fernanda, nós fizemos aqui no Porto o primeiro lançamento do nosso primeiro livro. 2012, a professora Fernanda nos apresenta a professora Na Terra e a professora Beatriz. Então, mais 2 instituições começava a partir daí. 2017, na Paraíba, na UFPB, nós fizemos um encontro dessas instituições e aí já trouxemos mais 2 instituições, a UNB e a UFPA. E agora, 2019, aqui nesse momento, a professora Beatriz Marques diz, olha, vamos avançar o César agora para a África, não é? Com a Comissão de Países de Língua Portuguesa e
com contato com o Arquivo Nacional de Angola e o Arquivo Nacional de São Tomé e Príncipe. Então, a rede, ela não tem, ela está aberta para quem quiser participar conosco e dar voz. Eu acho que essa é a diferença do César. Ele dá voz a esses membros. Há uma relação de confiança, de entender que quem faz parte quer o bem do César. E, nesse sentido, se você traz uma ideia... Eu me lembro quando a professora estava montando a programação deste evento, ela dizia, o que é que você me diz desses palestrantes? Eu disse, minha querida, faça. Você tem que acreditar que o outro quer fazer o melhor. Essa é a grande questão que faz o outro crescer. Então, o Projeto César, como eu comentei, nas suas 3 dimensões e nas nossas grandes dificuldades financeiras, nós tivemos que buscar investimentos. E onde nós buscamos e onde conquistamos. O PROEST do MEC, 2015, R$100.000, que é uma dificuldade para o dinheiro sair, sai pela metade, faltando, mas chega. O PROEST e o PROAPES, que são programas da universidade que dão bolsas aos nossos alunos para que eles participem e criem nas várias ações do César. E aí são uma diversidade que não dá para passar aqui, mas está tudo relatado naquele livro, 10 anos da memória do César, tem todas as atividades que nós desenvolvemos com nossos alunos. O ensino, a partir da monitoria com bolsa também para os alunos. E a pesquisa é o PROPESC, nós ganhamos bolsa de 2 anos e recurso financeiro pela própria instituição. PIBIC, há mais de 6 anos, nós temos alunos também, geralmente 4 a 5 alunos dos vários professores, ganhando bolsa também para que possa trabalhar e estudar com o projeto. Na época, quando eu comecei o projeto em 2007 e resolvi fazer o doutoramento, também ganhei a bolsa da CAPES para fazer aqui o intercâmbio, né, com o doutorado sanduíche. Hoje, atualmente, sou bolsista do PNPD para o pós-doc, também pela CAPES, e atualmente foi a nossa última conquista do grupo, o professor Henrique, que está lá no final, o professor Afonso, eu, professor e a professora Jaqueline, conseguimos uma bolsa da FAPESC com recurso para 2 anos, não tanto, mas dinheiro suficiente para montar uma sala multimídia, que foi isso que nós pedimos na época. Eu pedi para concluir, por favor. Sim, mais 2 minutinhos. Então, aí estão os nossos livros, o primeiro, os outros que nós lançamos aqui, e hoje foi bem interessante que eu fui buscar a imagem desses livros que eu não tinha para colocar nos slides, e eu não encontrei, do último livro, o gênero acadêmico na editora Apris, onde nós publicamos, e ela solicitou que se eu liberava para que o livro fosse lançado em 30 países. Aí eu disse, beleza, acho ótimo. Não achei na editora, mas achei aqui, olha o valor do livro, $179, sendo vendido pelo mundo, e a gente não tem nenhum retorno disso, que foi debatido hoje pela manhã sobre essa questão, quem é esse autor? Onde é que está indo esse dinheiro? Isso é muito preocupante, e quando voltar ao Brasil eu vou ter que saber, né, como é que o livro é vendido assim e o projeto não tem dinheiro. Bem, esses foram os últimos livros lançados recentemente, os que nós colocamos à venda. Nele, nós encontramos textos das várias instituições, aqui algumas das publicações feitas aqui, e as palavras que a gente poderia dizer o que representa esse empreender do Projeto César, que a professora Manuela
já tinha citado algumas, mas essas daqui nós colocamos que elas representam realmente o projeto centralizado em sua palavra-chave, que é cooperação acadêmica. Para concluir, eu gostaria, vou pedir permissão a você, mais um minuto apenas, porque, diante da situação, durante esse evento eu ouvi dizer, não deixe falar, não há como pensar arquivologia sem contexto. Em várias palestras nós ouvimos isso. E o professor Armando Malheiro dizia, não adianta ter acordo de conveniência, a cooperação acadêmica que realmente não saia do papel. Não é? Então, eu acho importante falar sobre essas questões, mas se é para pensar no contexto e como eu sou brasileira, e para não me alongar, gostaria apenas de fazer a leitura de um trecho, de um texto que eu escrevi, pensando nessa situação de agora, dessa situação do meu país e representada aqui por mim. Diante da situação sociopolítica do meu país, não há como deixar de mencionar a importância da temática arquivo e identidade, pois a palavra que deveria vigorar é o respeito às diferenças. Só pela palavra se fomenta resolver as situações conflitantes, nem aniquilar fisicamente o adversário. O princípio que sempre trabalhou a democracia é a discussão exaustiva das opiniões divergentes, a tomada de decisões. Alguns preferem, neste momento, calar as vozes de seus oposicionistas, mas a marcha da humanidade, no que se refere à ciência da informação, mostra que os momentos de seu apogeu coincidem com os períodos de maior liberdade, de maior segurança, de maior paz. O princípio da antinomia dos discursos contraditórios mostra que toda verdade pode ser desconstruída por outro discurso, por outra informação. Tudo que é feito com palavras pode ser desfeito por palavras. A tarefa maior da argumentação é tentar resolver situações a que se aplicam normas de sistemas distintos e conflitantes. Antinomia de colocação de dois discursos de oposição, cada um produzindo seu ponto de vista distinto, cada um projetando uma tal realidade. Essa é ainda a base da justiça. Nossa Constituição assegura o respeito às diferenças. Temos, por exemplo, a normalização do aborto. Uns defendem que a ideia, a partir de princípios religiosos, outros pelos princípios da saúde. Um povo persuadido pelas redes sociais que informa e desinforma mais que informa, com fakes que prometem resolver todos os seus problemas e a corrupção do Brasil. Contrapontos distintos e muitas vezes contraditórios. Um povo que coloca Deus acima de tudo e faz apologia ao uso e porte de armas, com um índice de crimes de feminicídio, hoje comemorado o Dia Internacional da Mulher. O Brasil, acima de todos, mais que tenta calar a voz de todos os seus docentes, com o projeto Escola Sem Partido, pela desvalorização da universidade, o que acredita que tudo será resolvido se cantar bem o hino nacional. A ideologia que perpassa a dicotomia sobre a pressão do ex-presidente Lula, homem que levou a economia ao 5º lugar. O ódio exalado por pessoas ao vê-lo perder sua esposa, seu irmão e agora o seu neto de 7 anos, da mesma maneira desumana e cruel, demonstram a falta de respeito aos direitos humanos. Tentativas de derrubar a lei de acesso
à informação e ampliar o sigilo de documentos são preocupações legítimas no nosso país. Entre junho de 2017 a maio de 2018, mais de 73 mil documentos foram colocados sob sigilo pelo governo brasileiro, mas há pouca transparência em relação aos motivos dessa classificação. Dentre os vários arquivos e identidades, esperamos que esta edição ela realmente seja um espaço democrático e que se dê, e eu tenho certeza que foi, e se deixe de ouvir as várias vozes. Hoje, nós temos que resistir às imposições autoritárias que estão presentes na sociedade brasileira e no mundo. E nós resistiremos, criando antinomia retórica informacional no Brasil, criando um espaço em que a argumentação tome lugar da desqualificação, que os diferentes pontos de vista sobre questões públicas que não há verdade lógica possam ser debatidos serenamente e que os consensos promissores, de acordo com a Constituição, possam ser respeitados. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos três conferencistas destas magníficas apresentações e verificar que, de facto, a Academia não pode estar fechada sobre si própria, portanto, é muito interessante as experiências que nos vieram trazer, quer nas universidades, estabelecendo e promovendo o empreendedorismo e a inovação, quer através de redes de conhecimento. Abria agora perguntava agora se havia alguma questão ou se... Como? Bom, não havendo, eu resta-me agradecer e declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.